Um espírito pode ficar preso, mantido sob custódia no mundo espiritual? Qual a relação que existe entre reencarnação e marcas de nascença? E se eu desencarnar em outro país, para que colônia espiritual que eu vou? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários do vídeo. A primeira pergunta de hoje é da Paola. Já encarnamos em outros planetas? Quantas encarnações mais ou menos já tivemos? Paola, com certeza, a grande maioria de nós já teve experiências em outros planetas. Pouquíssimos espíritos são nativos aqui da Terra. E é muito difícil estipular um número de reencarnações. Com certeza, centenas, talvez milhares de encarnações já tivemos desde que deixamos o reino animal, porque o princípio inteligente ele passa por todos os reinos da natureza. O Marcos Trindade pergunta como sabemos se ao sonhar estivermos realmente num plano espiritual ou até num outro planeta do universo. Marcos, os nossos sonhos eles podem misturar muita coisa, conteúdos do inconsciente, conteúdos oníricos, vivências no mundo espiritual, misturar tudo isso, de modo que às vezes é difícil saber se aquilo foi um sonho, foi uma lembrança de outra vida, ou foi uma vivência no mundo espiritual. Mas você pode ter alguns indícios. Principalmente se você acorda com um grau grande de lucidez da experiência, de recordação, se o conteúdo emocional for muito intenso e ele permanece mesmo depois de muitos minutos ou até horas depois de acordado. Então são indícios aí para você ter mais certeza de que realmente aquilo foi uma vivência no mundo espiritual, mas às vezes é difícil de saber. O Marcelo pergunta, nos casos quando espíritos do bem devem lutar com espíritos ainda condicionados ao mal, como no caso dos soldados que acompanham e protegem os socorristas no umbral. André Luiz também fala sobre postos de socorro onde há sentinelas com armas para proteção contra as hordas umbralinas. Como entender essas lutas espirituais? Realmente, André Luiz fala muito sobre isso, porque ele retratou nos livros a série A Vida no Mundo Espiritual, que foi trazida por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, ele relata os panoramas das dimensões mais próximas. Então nós sabemos que o umbral ele é dividido em 3 camadas principais, o umbral mais denso, o umbral médio e o chamado terceiro umbral, que é o plano das colônias. Nosso lar, por exemplo, está nesse terceiro umbral, que ainda tem espíritos em desequilíbrio, espíritos revoltados. Portanto, a colônia precisa ser protegida. Mas as armas que a espiritualidade usa para conter esse tipo de espíritos são sempre armas apenas de contenção, armas que apenas desnorteiam estes seres. No vídeo Falanges do Ar, que está na playlist Mundo Espiritual, tem um exemplo de uma situação em que o mentor Miramês teve que atuar fortemente contra um grupo de espíritos trevosos que estava tentando derrubar um avião. Então, numa situação de emergência, as falanges do ar já haviam sido acionadas, mas Miramês atuou com todo o seu poder mental e direcionou a carga energética negativa que aqueles espíritos estavam trazendo de volta para eles. E aquilo deixou aqueles seres totalmente desnorteados, paralisados por algum tempo e acabou deixando o avião em segurança. Esses conflitos no mundo espiritual e no mundo físico são típicos de planetas atrasados como o nosso. Planetas já um pouco mais avançados, eles naturalmente não ocorrem mais. O Elcio Eduardo, ele pergunta, trabalho em uma penitenciária, um local muito carregado energeticamente. Como não levar essa energia negativa para casa após sair do serviço? Você pode falar sobre as prisões espirituais, ou se falar da Lua e Plutão, por exemplo. Realmente, Elcio,
Geraldo Lemos Neto, que conviveu muito tempo com Chico Xavier, ele confirma essa informação, que a Lua, ela abriga, não apenas isso, mas ela abriga muitos espíritos que já foram selecionados para o degredo planetário, ou migrar para planetas mais primitivos e ali estagiam aguardando o momento em que serão direcionados para mundos mais primitivos, porque não atingiram a evolução necessária para continuarem na Terra, que está vivendo um processo de transição, de final de ciclo evolutivo. E existem mundos que realmente são prisões, onde ali ficam espíritos em processos de reflexão, de reequilíbrio. Plutão é muito citado como um mundo exatamente desse tipo. Mas as prisões também existem aqui no nosso planeta. Então, espíritos que precisam ser mantidos sob custódia, eles têm uma vibração muito densa. Então, eles geralmente ficam nos umbrais mais pesados. E ali existem dimensões onde eles ficam presos, eles não podem sair dali. Existem espíritos que, se tivessem a liberdade de virem até a crosta planetária, eles causariam prejuízos tremendos à nossa sociedade. Então, eles são mantidos sob custódia, presos em determinadas dimensões, vigiados por entidades. A Falange dos Exus, muito conhecida da Umbanda, faz muito esse trabalho. Tem até uma entidade conhecida como Exu Tranca-Rua, o próprio nome já diz, ele faz a guarda ali de portais dimensionais, não deixando passar quem não pode. Então isso realmente acontece. E a sua outra pergunta de como não vir carregado energeticamente para casa, te recomendo que antes de entrar no serviço e ao sair você faça uma prece, uma mentalização, procure durante o seu expediente manter esse padrão vibratório. Eu sei que isso é muito difícil, mas esse é o caminho, porque se a tua vibração estiver boa, num nível bom, qualquer fluido mais denso vai ter, obviamente, não vai ter sintonia e você vai poder se proteger muito mais. Procure ver também, Elcio, as situações tristes lá que você com certeza vê no seu trabalho, de um ponto de vista mais ampliado, isso vai te ajudar muito. Tem uma história bonita do Chico Xavier, ele visitou um presídio e perguntaram para ele se ele tinha visto muitos obsessores. Ele disse que não, na verdade ele viu ali muitas mães desencarnadas consolando os seus filhos. Um outro tipo de prisão, Elcio, eu recomendo que você veja também o vídeo que eu fiz sobre os espíritos do mar. No livro Agron e os Espíritos do Mar, o médium Ranieri também relata que viu em projeção astral grandes prisões que existem nas profundezas, nos planos etéreos do mar. Continuando então, pergunta do Ariel Lopes. Como funciona o resgate no plano espiritual e os ensinamentos aos espíritos inferiores, homens da caverna, por exemplo? Olha, Ariel, não necessariamente homens da caverna eram espíritos inferiores. Veja que interessante, os capelinos que vieram para cá provenientes de um mundo mais avançado para ajudar a evolução da Terra, muitos deles encarnaram lá nos Homo erectus. Vejam que interessante. E aí deram um impulso muito grande à evolução da Terra. E o resgate no plano espiritual, ele acontece a todo momento, mas a espiritualidade precisa que o ser queira evoluir, queira crescer. E aí sim ele é resgatado. Eles têm formas, equipamentos, tecnologia, sabedoria para identificar exatamente quem pode, quem ainda precisa de um tempo maior de reflexão, quem quer realmente melhorar. Então, Ariel, mesmo os espíritos que estão perdidos nas zonas densas dos umbrais, eles são constantemente monitorados pelas forças da luz. E assim que se detecta a menor disposição a uma mudança, às vezes até um tédio que o espírito começa a apresentar, querendo algo diferente, isso às vezes já é suficiente para a espiritualidade intervir. Mas quando a criatura está obstinada na revolta, nos vícios, os nossos mentores deixam a gente colher as consequências dos nossos atos. E às vezes ficamos aí presos nesses ciclos por muito tempo, às vezes até séculos. Mas o momento da renovação sempre chega, para todos.
A Eugênia Bastos pergunta se existem colônias especializadas em animais, se podemos escolher trabalhar com eles na espiritualidade. Sim, Eugênia, existem colônias especializadas em animais. Uma muito conhecida é a colônia Rancho Alegre, citada no livro Todos os Animais São Nossos Irmãos, de Marcel Benedetti. E é muito comum que os trabalhadores dessas colônias sejam sempre espíritos que nutrem um grande amor pelos animais. Isso é muito respeitado no mundo espiritual, então todos nós que amamos os animais poderemos nos candidatar a uma vaga de trabalho nessas colônias. E seria muito legal, né? Nessas colônias, os animaizinhos são muito bem cuidados, com muita amorosidade, são ali direcionados para reencarnações, são atendidos em todas as suas necessidades. O Júnior Bianchini pergunta se, por exemplo, um cidadão brasileiro desencarna nos Estados Unidos, se ele será levado para as cidades astrais americanas, ou se ele será automaticamente trazido para as cidades astrais brasileiras. Olha, Júnior, isso pode acontecer várias coisas, nenhuma desencarnação é igual a outra. Às vezes, pelo pensamento, o ser já é direcionado para outra parte do planeta instantaneamente. Pode acontecer dele passar um tempo no astral de outro país, mas os nossos amigos espirituais, é isso que tem que deixar a gente tranquilo. Os nossos amigos espirituais estão sempre de olho na gente, nós já somos ligados a uma comunidade, a uma cidade espiritual antes de reencarnar, onde consta o nosso histórico, a nossa ficha espiritual, os nossos vínculos. E geralmente, para lá nós retornamos. No tempo certo, isso vai acontecer, às vezes instantaneamente, às vezes não. Mas ninguém fica perdido por aí, você pode ficar tranquilo. A Bárbara Olívia pergunta: você poderia falar sobre marcas de nascença e vidas passadas? Bom, nem toda marca de nascença remete a algum acontecimento de outra vida, mas pode haver sim uma repercussão. Há casos muito interessantes de crianças que lembram de outras vidas e trazem marcas de nascença. Um caso muito conhecido de um garotinho da Flórida, o Ian Harlinger, que ele, desde pequenininho, dizia que tinha sido um policial que morreu com um tiro quando bandidos invadiram uma loja, e era exatamente a história do seu avô materno. E o interessante é que o avô materno desse menino, ele morreu com um tiro na artéria pulmonar, e o Ian nasceu exatamente com uma deficiência nesta mesma artéria. Então é um caso muito conhecido de uma suposta reencarnação. Ian, muito provavelmente, é a reencarnação deste avô. Então isso pode acontecer, mas nem toda marca de nascença remete a um caso ocorrido em outra vida. Pode ser algo aleatório também. O Manuel Antônio quer saber qual o critério de escolha de quem será o nosso anjo da guarda. A própria pessoa tem influência nessa escolha? Olha, Manuel, são dois os principais critérios para a escolha do anjo da guarda, também conhecido como espírito tutelar. O principal é que ele seja alguém com quem você tem vínculos, principalmente vínculos de outras vidas, e tem que ser alguém mais experiente que você, até para te orientar. E sim, nós podemos ter influência nessa escolha, principalmente seres que já têm mais maturidade para escolher os próprios caminhos evolutivos, conhecem as próprias necessidades, o que impede, por exemplo, um espírito de chegar para alguém com quem ele já caminha há muito tempo, alguém com quem ele tem uma afinidade muito grande, e pedir se aquela pessoa não pode ser o seu espírito tutelar, o seu anjo da guarda na próxima encarnação. Isso pode acontecer, por que não? E também pode acontecer, talvez seja ainda mais comum, que os guias espirituais, a espiritualidade envolvida no caso do reencarnante, já identifique ali qual é a melhor pessoa que poderia reunir as características ideais para acompanhá-la, para orientá-la. Às vezes são até espíritos que estão precisando trabalhar melhor laços de afinidade, que têm questões ainda kármicas para resolver. E claro, já conquistaram essa reaproximação
mas precisam fixá-la ainda mais, fortalecer ainda mais este laço. Então são muitas as possibilidades. A Daniele pergunta: gostaria de saber como ajudar uma pessoa que sempre se vitimiza e não admite que está errada. Daniele, é bem difícil. Nós não temos controle, né, sobre a reação das pessoas. O que você pode fazer? Talvez dar o seu exemplo, quando sentir uma abertura, falar coisas edificantes que possam auxiliar, incentivá-la a buscar conhecimento, autoconhecimento, uma terapia, um acompanhamento psicoterápico, seria muito indicado para uma pessoa desse tipo, mas ela tem que querer. Se ela não quiser, se ela persistir nesse comportamento, as próprias engrenagens da vida vão trazer lições, ela vai atrair situações que vão atacar justamente esse problema. Nós estamos constantemente atraindo pessoas e situações que trabalham as nossas questões mais emergenciais. Um dia nós vamos entender como esses fenômenos magnéticos ocorrem. O Marcos Marques pergunta se a nossa missão final é, ao longo dos milênios, sermos co-criadores do universo. Concordo muito com isso. O que você acha? Sim, Marcos, esse é o nosso destino. Evoluiremos a ponto de nos expressarmos em total harmonia com as leis divinas, e aí sim ganharemos o direito de sermos co-criadores, ou seja, de atuarmos em conjunto com a vontade divina, atuando pela manutenção da harmonia do universo, auxiliando seres a alcançarem esses patamares de evolução, usufruindo da arte, da ciência, da beleza, do convívio com aqueles que amamos, em condições de felicidade que mal conseguimos imaginar. Esse é o destino de todos nós. A evolução é infinita, a estrada é sem fim e somos eternos aprendizes. Pessoal, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Tenho feito vídeos respondendo perguntas sempre às segundas-feiras, então deixem elas aí nos comentários. Se lembrarem, coloquem também a cidade onde vocês moram. E muito obrigado. Vou deixar aí na tela final os 2 últimos vídeos que eu fiz respondendo perguntas. Já tem até uma playlist no canal só para eles. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau!